Bom dia, vamos falar com Deus, fecha os olhos, vamos entrar na presença de Deus. O que estás assentado No trono, cante. no trono, Sempre reinando. sempre reinando, soberano. Anjos cantando. Anjos cantando, Homens louvando. homens louvando, Deus reunido. Deus reunido com seu povo. Ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Jesus. Ansioso espero a sua volta, O grande dia o grande dia em que tu virás. Contigo estaremos. Contigo estarei Para tudo sempre. pra todo sempre. Aleluia. Maranata. Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai e Senhor, em o nome do Senhor Jesus, nós entramos mais uma vez em oração e por causa dos méritos de Jesus, conseguimos chegar diante do Teu trono, porque o sangue dele foi derramado, tornando possível o nosso acesso direto à Tua presença. E nós devemos tudo ao sacrifício que Ele fez. Sem o sacrifício dele, não teríamos condições de ter acesso direto à Tua presença. E nós queremos, antes de tudo, agradecê-lo mais uma vez por estarmos aqui e podermos buscar a Tua face. Muitos cristãos um dia
tiveram este privilégio e desprezaram e foram definhando espiritualmente e perderam o interesse pela tua presença, perderam o interesse de estar na tua casa para buscá-lo. Eles deixaram o manancial de águas e por isso pereceram, porque não há nada mais valioso do que a tua presença. Não há nada que possa substituir a tua presença. Não há nada que possa trazer tanta vida ao nosso espírito quanto a tua presença e a tua palavra. Por isso está escrito: ai daqueles que deixam, que abandonam o Senhor. Queremos, Senhor, agradecê-lo por estarmos aqui, porque buscar a tua presença, estar na tua presença, nunca é demais. O salmista afirmou dizendo: mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 fora dele. Por isso o salmista também confessou, dizendo: ao meu coração me ocorre buscai a minha presença, e eu buscarei. Queremos, Senhor, agradecê-lo por isso. Existem tantas pessoas definhando neste mundo, tantas pessoas vazias, entregues a toda sorte de soluções, engano, porque estão tentando preencher o vazio que existe dentro delas. Estão perdidas, se perdendo a cada dia, morrendo espiritualmente. E se não fosse a tua misericórdia para conosco, certamente estaríamos neste mesmo caminho de perdição, de trevas e de engano. Queremos, Senhor, agradecê-lo, porque independentemente das circunstâncias que o mundo apresenta, podemos confiar em Ti, podemos depositar em Ti toda a nossa confiança, e não seremos confundidos, envergonhados. Está escrito: confiai no Senhor perpetuamente, porque Ele é uma rocha eterna. Sim, nós podemos depositar toda a nossa confiança em Ti e não seremos decepcionados. Te adoramos, Te glorificamos, engrandecemos o Teu nome, porque o Senhor não muda, não mente, não há em Ti variação e mudança. O Senhor é Deus, de eternidade a eternidade. O Senhor é fiel
em tudo que fala, em tudo que promete. Eu peço, o Espírito Santo venha abençoar esta reunião. Viemos aqui, Senhor, para te buscar. Não há outro objetivo aqui. Viemos reconhecendo que necessitamos a todo tempo de Ti. Viemos reconhecendo que sem a Tua presença nada temos, nada podemos, nada possuímos. Sem a Tua presença não há vida, não há sentido na vida. E eu peço, Espírito Santo, venha ao encontro dos que vieram aqui de coração para te buscar. Venha e fale ao coração deles. Renova-lhes as forças. Revela, Espírito Santo, Jesus dentro daqueles que ainda não o conhecem verdadeiramente, que talvez estejam apenas ouvindo falar de Ti, mas não o conhecem. Venha, Espírito Santo, para vivificar os abatidos, levantar os caídos, renovar ainda mais a fé, as forças dos que põem e têm posto em Ti a esperança. Fale aos corações. Permita-se ser encontrado, Senhor, por aqueles que vieram te buscar de todo o coração. O Senhor conduza, dirija esta reunião, e que ao final dela estejam eles abençoados, fortalecidos, direcionados pelo Teu Espírito. E o Senhor seja exaltado. Faça mais uma vez, nós te pedimos, resplandecer a luz do Teu rosto sobre nós, sobre este lugar, sobre os corações. Senhor, dissipa as trevas, erga aquele que estiver desanimado, abatido, quem sabe aflito, e que a Tua mão possa operar para que o Teu nome seja glorificado. O Senhor é o Deus que preside os dilúvios. O Senhor é aquele que se inclina para ver o que se passa na terra e nos céus. Tamanha a sua grandeza, o Deus que ergue do pó o desvalido, do monturo necessitado para colocá-lo num lugar de honra. Sim, Tu és o Deus que faz com que a mulher estéril habite em família, seja alegre mãe de filhos. Nós Te glorificamos e pedimos, abençoe Teu povo, tudo que nós fizermos para a honra e glória do Teu santo nome. Tu és digno de tudo. Cante, Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti. Pois tudo vem de Ti. E tudo é para Ti. Tudo é para Ti. Tua é a glória. Tua é a glória. Tu és digno. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti. E tudo é para Ti. Tu
novamente, tu és digno de tudo. 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 Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti. Os olhos fechados, diga em nome de Jesus: nós te agradecemos por este privilégio, Senhor, estarmos aqui para te buscar. Nos abençoe, nos ajude, para que o nosso coração te busque com todas as forças, possamos encontrá-lo, ouvir a tua voz, receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós no dia de hoje. Em nome de Jesus, graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Bom dia a todos. Bom dia. Você vai abrir a sua Bíblia, Gênesis capítulo 26. Eu quero passar uma orientação aqui, eu li ontem, e que creio que vai abençoar vocês. Quem quiser envelope, levante a mão. De promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, Tudo pode mudar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. posso enfrentar o que for. Posso enfrentar o que for, eu sei que luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está, Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas. promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, Tudo pode passar, tudo pode tudo mudar, pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. está fazendo calor? Tá bom? Eu queria que vocês prestassem atenção para que você seja abençoado. A mensagem é simples, mas ela tem uma importância muito grande. É claro que existem certas mensagens que nós transmitimos, o homem de Deus transmite, e que muitas das vezes não produz fruto em todos, porque são mensagens que vão produzir frutos se de fato houver um objetivo no coração das pessoas. Eu li ontem, queria falar aqui sobre isso, fazer uma oração antes da ceia. A parte de início dessa história, todos vocês já conhecem, eu não vou ler, apenas citar. Houve fome no mundo inteiro, né?
Isaque, o filho de Abraão, pensou em ir para o Egito, lugar mais desenvolvido que havia, onde, humanamente falando, a perspectiva de uma condição melhor para fugir daquela fome seria melhor. É como alguém que num momento de dificuldade diz: eu vou para uma cidade grande porque lá eu acho que eu vou ter mais possibilidade. Esse foi o pensamento de Isaque, de ir para o Egito. Mas no deserto Deus apareceu para ele e disse: não desças ao Egito, fica no lugar que eu te disser, habita na terra, serei contigo, te abençoarei. Teu pai me obedeceu, eu o abençoei. Isaque creu naquilo, obedeceu, botou o seu plano de ir para o Egito de lado, ficou lá num lugar que era a terra dos filisteus, e ali ele ficou, e diz a Bíblia que ele foi semear, e porque Deus o abençoava, no mesmo ano ele recolheu 100 por 1. Ele enriqueceu, prosperou, se tornou riquíssimo, se tornou a pessoa mais bem-sucedida daquela terra, daquela região. Quer dizer, Deus já havia feito algo grande na vida de Isaque, mas aquele crescimento que houve na vida dele provocou inveja nos filisteus, até que o rei dos filisteus, é a partir daí que nós vamos ler Gênesis 26, versículo 16. Diz assim, versículo 15: por isso, versículo 14, para ficar melhor: possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Disse Abimeleque, que era o rei dos filisteus: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então, olhe para mim um pouquinho. Isaque, ele estava em Gerar, na terra dos filisteus. O crescimento que Deus concedeu a ele, a vida dele, tudo, provocou inveja nos filisteus. E eles disseram, o rei dos filisteus disse: então, você tem que se apartar de nós, porque você já é mais poderoso do que nós. Quer dizer, você cresceu muito, você não pode ficar aqui. A inveja foi muito forte contra Isaque, a ponto deles dizerem: vai embora daqui. O que fez Isaque? Isaque foi para o vale de Gerar, um lugar seco, um lugar onde, humanamente falando, muitas dificuldades, e ele começou a cavar poços, literalmente falando, é chegar na terra, abrir buraco lá no deserto, para ver se consegue água, porque a água, sem ela não se sobrevive. Como é que ele, sua família, seus servos, seus rebanhos iriam sobreviver sem água? Isaque começou a cavar poços, diz a Bíblia. Então, versículo 17: então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Então ele foi para o vale, um lugar deserto, ainda considerado Gerar, e tornou Isaque a abrir poços que se cavaram nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes
que o seu pai já lhe havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água. Mas os pastores de Gerar, daquele vale, daquele lugar, daquela região, contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o povo o poço de Ezeque, porque contenderam. Então aquele poço, olhe para mim, aquela água não pertencia àqueles pastores que tomavam conta daquele gado naquela região. Isaque foi quem abriu. Encontraram água, vieram os pastores e injustamente eles disseram: essa água é nossa, esse poço é nosso, essa água é nossa. E houve uma contenda e pôs-se o nome ali de Ezeque, que significa lugar de contenda. O que fez Isaque? Isaque não quis lutar por aquele poço e ainda pôs-se o nome de lugar de contenda. Ezeque quer dizer lugar de contenda. Ele deixou aquele poço para lá, saiu dali, deixou aquilo lá, versículo 21. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome Sitna. Sitna significa inimizade, lugar de inimizade. Isaque foi posto o nome de Sitna, porque não ali houve uma inimizade, ele também não quis aquele poço. Diz a Bíblia, versículo 22, partiu dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Então esse nome Reobote significa lugar de prosperidade ou lugar espaçoso. Então olhe para mim, por favor, para você entender o que você deve compreender e orar. Isaque precisava cavar poços, porque precisava da água, meio de sobrevivência. Vai lá, os seus servos cavam o poço, vêm os pastores da região e contenderam injustamente: essa água é nossa. Pôs-se o nome de lugar de contenda, e não quis, ele deixou para lá, não quero. Vêm os seus servos em outro lugar e cavam o poço e encontram água. Vêm os homens, contendem, e ele pôs o nome de inimizade, não quis. Ele vai para outro lugar, cava um outro poço, vem água, aí ninguém mais contendeu por aquele poço. Em outras palavras, aquelas pessoas ficaram sem moral para dizer: esse é nosso. Não contenderam. Isaque então pôs o nome de Reobote, que quer dizer lugar espaçoso de prosperidade. E ali diz a Bíblia, versículo 22, partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. E dali subiu para Berseba. Então, olhe um pouquinho para mim. Nós lemos na Bíblia histórias, testemunhos, milagres, situações que ocorreram na vida de pessoas de Deus. Não significa que tudo que aconteceu ali vai se aplicar a nós. Tudo que aconteceu ali você vai trazer exatamente para a sua vida. Não, Isaque precisava cavar poços,
porque ele precisava de água, meio de sobrevivência. Mas nós podemos tirar algumas lições espiritualmente sobre isso, porque para ele cavar poços era uma necessidade para encontrar água, para que houvesse sobrevivência dele, família, servos, seus rebanhos, que inclusive eram numerosos. Mas nós podemos tirar algumas lições. Primeiro é que Isaac rejeitou aquilo que ele considerou que não seria bênção na vida dele. Então tem um poço aqui que cavamos, é nosso por direito, mas isso gerou contenda. Ele falou: não quero. Cava um outro poço, gerou inimizade. Ele disse: eu não quero. Até que cavou um outro, ninguém contendeu, e ali ele teve uma convicção tão grande da bênção de Deus em relação àquele poço, que ele disse: agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Então, espiritualmente falando, que esse é o ponto principal, espiritualmente falando, nós precisamos primeiramente ter esta mesma firmeza. Aquilo que não é agradável a Deus, nós temos que rejeitar. Então você quer ser um cristão abençoado por Deus em todos os aspectos. Aquilo que não é agradável a Deus, é preciso ter firmeza para rejeitar e muitas das vezes desprezar. Então tem algo que não é da vontade de Deus. Às vezes surge uma amizade que é contrária a Deus, não quero. Às vezes surge uma oportunidade que não veio de uma maneira lícita, de uma maneira correta, de uma maneira justa, de uma maneira agradável a Deus, eu não quero. Às vezes, cristãos deixam de alcançar alguma coisa maior com Deus, porque muitas das vezes eles não têm esta mesma firmeza de conservar limpa a vida, de manter a vida de uma maneira que dê condições de Deus abençoá-los ainda mais. Às vezes eles não dizem: não, isso aqui não é da vontade de Deus, eu não quero. Isso aqui não é agradável a Deus, eu não quero. Isso aqui não tem a bênção de Deus, eu não quero. Eles às vezes não têm essa firmeza, e eles vão muitas das vezes aceitando uma série de coisas na vida que muitas das vezes desagrada a Deus, e muitas das vezes impede que Deus os abençoe de uma maneira maior. Às vezes eles se aliam com pessoas que não deveriam. Às vezes eles se envolvem com coisas que não deveriam. Às vezes eles aceitam em suas vidas coisas que não deveriam. Às vezes eles se envolvem com pessoas que não deveriam. Então, o que Isaac fez? Ele poderia até brigar por aqueles poços, mas ele teve uma firmeza de dizer: não quero. Como quem diz: tem uma coisa maior de Deus para mim. Então pôs o nome num poço de contenda, lugar de contenda, o outro lugar inimizade. Mas quando ele abre esse outro poço, e ninguém contendeu por ele, ele inclusive pôs o nome desse poço dessa forma: Reobote, que significa um lugar de prosperidade ou espaçoso. E ele afirmou com a sua palavra: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Então, olhe um pouquinho para mim.
nós não cavamos poço ou poços, literalmente como Isaac fez, mas espiritualmente falando, nós temos que aprender algumas coisas. Isaac, ele já havia recebido muita coisa de Deus, mas ele tinha dentro dele uma convicção de que Deus poderia se manifestar de uma maneira maior na vida dele. Materialmente falando, ele já havia se tornado riquíssimo, mas a visão dele não estava firmada ou voltada primeiramente para o aspecto material. Não era isso, porque senão ele poderia muito bem ficar lá naquele vale em Gerá e dizer: já consegui água e já estou riquíssimo. Não, havia dentro dele a convicção de que Deus poderia se manifestar de uma maneira maior na vida dele, e isso é um ensinamento para nós. O cristão, ele não pode se acomodar com aquilo que Deus já fez na vida dele. Uma coisa é você agradecer, e você saber valorizar o que Deus fez na sua vida, mas eu não posso sentar em cima do que Deus já fez e me acomodar, dizer: não, Deus já fez. O que Deus fez na sua vida espiritualmente? O que Deus fez nos outros aspectos da sua vida? É questão de inteligência que a pessoa diga: não, eu agradeço tudo que Deus fez, e ter no coração, esse é o problema de muita gente, ter no coração a convicção de que esse Deus, ele pode fazer mais. E você começa olhando para o aspecto espiritual. Espiritualmente ele pode fazer mais nesse aspecto, ele pode fazer mais naquele aspecto. Quer dizer, nem todos os cristãos, nem todos os que conhecem a palavra de Deus, eles trazem isso dentro de si. Deus fez isso aqui, mas ele pode fazer muito mais. Aliás, a Bíblia diz em Hebreus 3:20 que Deus é infinitamente poderoso para fazer muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. Então, não há limitações para aquilo que Deus possa fazer, não há, de uma maneira geral e individualmente falando. Então, o que Isaac tinha no coração? Uma convicção de que Deus poderia se manifestar de uma maneira muito maior na vida dele. Então ele tinha que cavar poços em busca de água. Cavar poços espiritualmente falando, nós temos que cavar poços literalmente falando, não. Mas espiritualmente nós temos que continuar cavando poços, porque espiritualmente falando significa continuar buscando, continuar obedecendo, continuar perseverando, continuar crendo, continuar agradando a Deus. Isso significa cavar poços. Então eu não posso, por um lado, questão de inteligência, você não pode se sentar em cima do que já recebeu, porque quando você ou qualquer um faz isso, Deus já me abençoou até aqui, então agora eu me acomodo em cima disso aqui que Deus já fez. Então aí não dá para ele fazer nada maior, não há como ele fazer nada maior. Mas quando nós estamos mantendo a fé corretamente, a gente mantém dentro de nós essa convicção: Deus já fez, mas ele pode fazer muito mais. Eu já tive experiências com Deus, mas eu posso ter maiores. Espiritualmente Deus já fez isso, aquilo outro na minha vida, mas ele pode fazer muito mais. Deus já me abençoou nisso, naquilo outro, mas ele pode abençoar muito mais. Deus tem me usado, mas ele pode me usar muito mais. Quer dizer, tem que existir uma convicção de que Deus pode fazer muito mais do que fez. E para isso, o que nós fazemos? Eu cruzo os braços,
eu fico vivendo a minha vida cristã religiosamente. Eu vou lá, cumpro minha obrigação. Eu não tenho mais, eu não mantenho uma intensidade na minha vida de oração. Eu não mantenho a minha fé, eu não luto mais, eu não me empenho mais, eu não procuro agradar mais a Deus, eu não procuro crescer espiritualmente, mas eu sento em cima do que Deus já fez. Acabou. Alguma coisa maior não vai acontecer na vida dessa pessoa. Esse é um grande problema de muitos, porque eles querem alcançar mais, mas eles não querem cavar os poços. Então eu tenho que cavar poços, e eu não sou o único, você também. Eu tenho que, espiritualmente falando, eu tenho que continuar cavando poços, para chegar no ponto que Deus quer, para alcançar o que Deus tem prometido, para chegar na condição que Deus tem prometido para cada um. Deus tem os seus planos de um modo geral, em relação a esse mundo, em relação à humanidade, em relação à vida eterna. Ele tem os seus planos que estão determinados, mas individualmente falando, ele também tem os seus planos, ele tem os seus objetivos. Mas se eu me acomodo e penso, eu não tenho que cavar mais poços, Deus já fez aqui, mais do que isso ele não vai fazer. Não é o diabo, não são as pessoas. A própria pessoa está limitando o que Deus pode fazer na vida dela, porque ela crê que dali ele não pode fazer mais. Então, o que havia no coração de Isaac? Uma fé. Ele, materialmente, no aspecto material, se tornou riquíssimo. Não era rico, ele se tornou riquíssimo. Mas a visão dele não estava primeiramente no aspecto material. Não era isso. Porque se fosse, ele poderia dizer, cavei o poço aqui e agora vou aqui desfrutar da riqueza que eu tenho. Não, dali ele foi para Berseba, ele foi para um outro lugar, que havia uma fé de que alguma coisa maior Deus poderia fazer. Então a primeira coisa que nós aprendemos com isso é que, espiritualmente falando, nós temos que, se queremos que Deus faça alguma coisa maior, nós temos que ter a postura de poder manter a nossa vida em condições de Deus abençoá-la. E para isso você tem que, o pastor não vai fazer isso por você, ninguém vai fazer isso por você, ninguém vai fazer por mim, isso é individual. Não, isso aqui eu não quero, isso aqui não agrada a Deus, isso aqui eu também não quero, isso aqui eu estou fora, isso aqui vai desagradar a Deus. Não tem que me envolver com essas pessoas aqui. Não, essa amizade aqui não é agradável, essa aliança aqui não, isso aqui que estão me oferecendo não é agradável a Deus, não é justo, não tem a bênção de Deus. Você tem que saber rejeitar aquilo que não é bênção, aquilo que não é bênção. Então vem um poço, tem contenda, não, tá bom, fica aí com esse poço aí. Vem outro, abre outro poço, inimizade, não, tá bom, fica com esse negócio aí. Mas abriu um em seguida, que ele disse, agora Deus nos deu lugar espaçoso. E o que fez? Ficou ali acomodado? Não. Diz a Bíblia, vamos ler versículo 22 novamente. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse, porque agora, quer dizer, houve uma convicção muito grande, esse aqui é diferente, esse aqui é diferente, porque agora, afirmou Isaac, nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Em outras palavras, a bênção de Deus enriquece, não acrescenta o quê? Dores. Então, peraí, eu tenho que querer, olha um pouquinho para mim, eu tenho que querer aquilo que abençoa, aquilo que vai me abençoar. Então eu não vou me envolver com pessoas
de maneira que esse envolvimento, essa amizade, esse relacionamento, essa aliança, isso não vai abençoar a minha vida. Então eu estou fora, sai fora. Ah, estão me oferecendo aqui uma oportunidade, uma vantagem, uma coisa, mas isso não é uma coisa honesta, isso não é uma coisa justa, isso não é agradável a Deus. Não quero. Quer dizer, quem é que vai resguardar a vida de maneira que Deus possa continuar abençoando? É você. É você. O que surge no seu caminho, é você que tem que dizer: não, estou fora, não, isso aqui eu vou me afastar, não, isso aqui eu não quero. Isaac, o que ele fez? Ele fez uma espécie de, ele tomou atitude: não quero esse, fica aí com vocês. Não é isso que eu creio. Depois abriu um outro. Quando abriu o outro, aí veio uma convicção muito grande, porque agora nos deu o Senhor um lugar e prosperaremos na terra. Uma certeza assim de que não, agora vai acontecer alguma coisa muito maior. E ele não se acomodou ali. Diz a Bíblia, vou continuar a terminar o versículo aqui: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Aí ele foi para esse lugar chamado Berseba. O que aconteceu lá? Uma coisa muito maior, muito maior. Por quê? Na mesma noite apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, te abençoarei, multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então levantou Isaac, levantou um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Então olhe um pouquinho para você entender. Primeiro, lembre-se que se você quer que Deus faça alguma coisa maior, você quer que Deus continue te abençoando, você quer que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, não tem dúvida, todos individualmente, sem exceção, você vai ter que ter capacidade para dizer: não, isso aqui eu não quero, isso aqui não agrada a Deus, isso aqui é injusto, isso aqui é errado, não, isso aqui não tem a bênção de Deus, não, essa aliança aqui, essa amizade aqui, se não fizer isso, vai viver como aquele cristão que está sempre permitindo na vida coisas que impedem a bênção de Deus. E tem muitos cristãos assim. Às vezes eles mantêm uma amizade do diabo, mas eles mantêm, porque eles querem agradar os outros. Não mantém. Às vezes eles aceitam na vida oportunidades que vêm, mas elas vêm de uma maneira injusta, desonesta às vezes. Mas eles aceitam: não, vamos fazer desse jeito aqui, vai ser bom para você, você vai ganhar mais, você vai crescer mais, você vai ter mais vantagem. Eles aceitam às vezes coisas na vida que não vai abençoar, mas eles aceitam. A primeira coisa que tem que fazer, se eu quero a bênção de Deus, eu tenho que saber também rejeitar coisas na vida que não tem e não vai me trazer a bênção de Deus. Se não fizer isso, o problema é da pessoa, o pastor. Deus não tem culpa também. Isso acontece. Então eu já tive experiências na vida de pessoas se aproximarem de mim, inclusive pastores, mas eles não eram de Deus, eram pastores do diabo. Um pastor só no título, mas o coração, o caráter, a vida do diabo. Opa, descobri que não é de Deus. Não, meu amigo, acabou. Para mim não tem problema. Saio fora disso aqui na hora. Eu não vou ficar aceitando determinadas coisas na minha vida que não vai me abençoar. Isso é inteligência, questão de inteligência. Esse é um ponto. Segundo, não se acomode com aquilo que Deus fez na sua vida. Seja grato, tenha gratidão, evidentemente. Valorize, sejam coisas mínimas que Deus fez, valorize no seu coração coisas grandes, pequenas, o que Deus fez, seja grato.
mas tenha dentro de si a fé de que ele pode fazer muito mais do que já fez. Tem essa fé? Tem. Vou cavar poços. Não posso ficar aqui vivendo só de costume religioso. Vou lá na igreja, assisto a reunião. Deus, estou com tanto tempo de igreja, então Deus vai fazer mais porque eu tenho tempo de... Não tem nada a ver. A pessoa pode chegar na igreja aqui e em 6 meses Deus fazer mais na vida dela do que fez na vida do outro que está há 10 anos. Porque isso depende de coração, isso depende de fé, isso depende de entrega, isso depende de disposição espiritual, isso não depende de cor, de aparência. Tem gente que vem um ano se libertou do diabo, dos demônios, do mundo, das trevas, nasce de novo, se converte, batizado no Espírito Santo, em um ano Deus faz um monte de coisa na vida da pessoa. Tem gente que fica, é brincadeira, mas tem gente que às vezes ficar 400 anos dentro da igreja, mais tempo do que o povo de Israel, ao mesmo tempo dentro do povo de Israel no Egito, 400 anos que Deus fez na sua vida. Não, eu nunca tive experiência com Deus. É o coração, é o coração. Então não se acomode com aquilo que Deus fez. Lembre-se sempre daquele versículo: Deus é infinitamente poderoso, infinitamente poderoso. Não tem um ponto final, é infinitamente poderoso para fazer muito mais além do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, peraí, questão de fé e inteligência. Deus já fez muitas coisas na sua vida, agradeça tudo que Ele fez, sejam coisas pequenas ou grandes, agradeça, seja grato a Ele, testemunhe, fale com os outros o que Ele fez na sua vida, mas tenha dentro de si a fé. Ele pode fazer muito mais. Bom, então Ele pode fazer muito mais. Eu tenho que continuar cavando os meus poços. Espiritualmente significa eu tenho que continuar buscando, eu tenho que continuar obedecendo, eu tenho que continuar crendo, eu tenho que continuar buscando um crescimento espiritual, eu tenho que continuar buscando desenvolver a minha fé, eu tenho que continuar lutando para ter uma confiança maior em Deus. Eu tenho que continuar crendo, eu tenho que continuar perseverando. Não é porque é uma dificuldade aqui, uma circunstância contrária ali, uma adversidade ali, ou porque eu não vi aquilo ainda acontecer, ou não conquistei aquilo ainda, que eu vou agora me acomodar ou parar. Não. Isaac conseguiu um poço e arrumou confusão. Um outro poço, confusão, mas ele continuou cavando os poços dele. Chegou num poço que certamente Deus deu a ele uma convicção muito grande, a ponto de ele dizer agora, como quem diz, agora a coisa grande aconteceu, agora nos deu o Senhor um lugar e prosperaremos na terra. Aí ele foi para Berseba. Aí lá aconteceu uma coisa muito maior na vida de Isaac. Deus apareceu para ele na mesma noite: não temas, eu sou contigo, te abençoarei, vou te abençoar por amor a Abraão, tal. Deus afirmou de uma maneira grandiosa as suas promessas para com ele. O que ele fez? Ele levantou um altar. Levantar um altar representa, é um símbolo do comprometimento com Deus. Ele invocou a Deus, simboliza uma vida de oração e de fé. Diz a Bíblia que ele armou tendas, ele foi habitar ali, cuidar da sua vida ali de acordo com a direção de Deus. Aí o que aconteceu? Vem os seus servos e fala de um outro poço que abriu. E aí diz a Bíblia, vamos ver aqui para a gente depois orar, versículo 26, de Gerar, aí os filisteus, o pessoal da inveja, né? O pessoalzinho do diabo, cheio de inveja, viajaram para lá. De Gerar foram ter com ele Abimeleque, que era o rei dos filisteus, e seu amigo Alzate e Ficol, comandante do exército.
Disse-lhes Isaque: por que viestes a mim? Pois me odiais e me expulsaste do vosso meio, né? Igual aquela pessoa que dá-lhe um chute, fala: some daqui, desaparece daqui, não quero ver sua cara, sai daqui do nosso meio, sem que ele tenha feito nada. Agora esse pessoal volta. Quem era Isaque? Um sujeito bobão, sentimentalista? Não, firme. Falou: vocês me expulsaram, vocês me odeiam, o que vocês vieram fazer aqui? Vieram aqui para quê? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Os inimigos, os que o invejaram, o odiaram, o detestaram, agora eles têm que abrir a boca e confessar: vimos que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Isso não é aliança de amizade. A aliança que os filisteus foram buscar com Isaque é o seguinte: pô, não ataca a gente não ataca você, quem não mexe com a gente não mexe com você. Isaque, em outras palavras, falou: beleza, jura que não nos fará mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Amém? Então lhes deu um banquete, comeram, beberam, levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu, eles se foram em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado. Lhe disseram: achamos o quê? Água. Mais outro. Ao poço chamou-lhe Seba, por isso Berseba. Berseba esse nome tem a ver com prosperidade, né? Tem a ver com a prosperidade, com a promessa de Deus, lugar de juramento, lugar da promessa de Deus, enfim. E ao poço chamou-lhe de Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Amém? Então isso, tudo que aconteceu com ele, espiritualmente serve como lição para nós. Deus já o havia abençoado muito. Os inimigos vêm, tem inveja, manda ele embora. Ele vai lá, abre um poço, problema, não quer, abre outro, não quer. Até que abriu um e falou: agora Deus nos deu um lugar e nós vamos prosperar muito na terra. Mas não era só o material. Deus se manifestou para ele. Deus mais uma vez se manifestou para ele. Havia se manifestado para ele quando ele pensou em ir para o Egito. Num momento difícil, num momento de dificuldade, Deus vai lá e fala: não, fica aqui, onde eu disser. Ele obedece, ele vive a fé, ele faz a vontade de Deus, Deus o abençoa. Depois vem os inimigos, se levanta contra ele, ele vai embora e vai cavando seus poços. Mas não é porque eu cavei uma aqui, não deu certo, eu vou desistir. Eu cavei outra ali, não deu certo, deu problema, eu vou desistir. Até a hora que chegou e cavou um poço e veio uma fé. Agora Deus nos deu um lugar. E dali ele vai para Berseba e depois Deus se manifesta para ele. Ele chegou no ponto, ele chegou no lugar que Deus queria. E isso serve para todos nós. Individualmente, isso é uma coisa muito individual. Claro que o nosso objetivo principal, vida eterna, objetivo principal, plano principal de Deus, vida eterna para nós, esse é o objetivo muito maior. Mas enquanto estamos aqui, podemos ter experiências maiores com Deus, podemos produzir mais fruto para Deus, podemos glorificar mais a Deus, podemos honrar mais a Deus através da nossa vida. Deus pode fazer coisas maiores, e Ele fez na vida de Isaque, a ponto dos filisteus terem que abrir a boca e dizer: não, pô, nós, em outras palavras, nós confessamos, admitimos que Deus é contigo, que você é o abençoado do Senhor. Então isso serve para nós. Você pode ficar na igreja religiosamente,
de você não viver uma vida de pecados e você procurar manter sua vida fora do pecado, você vai, evidentemente, se você morre, você conquista, alcança, entra no reino dos céus, enfim, vai para a vida eterna na presença de Deus, muito bem. Mas você pode deixar de glorificar Deus muito menos. Você pode ter muito menos experiências com Deus. Deus pode deixar de ser muito mais glorificado através da sua vida. Mas se você tiver essa fé, agradeço o que Ele fez, tudo que Ele fez e tem feito, mas eu sei que Ele pode fazer muito mais. Vou resguardar a minha vida, preciso resguardar a minha vida. Estou dando um exemplo para você. Eu sirvo a Deus, prego o Evangelho, e não foi Deus, foi o diabo. O diabo tem homens de Deus por aí, servos de Deus, tem pessoas de Deus, mas eu estou falando de algumas situações de homens, pessoas que se aproximaram, que quiseram ter uma amizade, uma convivência, e aquilo não veio por Deus, eu não tenho dúvida. São pessoas do diabo, com outro espírito, outras intenções, outros objetivos, outro coração, gente do diabo. E na hora que o espírito não é bom, imediatamente, não tenho mais conversa, não tem mais nada, cada um vai para o norte, eu vou para o sul. Eu não vou permitir, questão de inteligência, eu não posso permitir na minha vida alguma coisa que não vem, que não vai abençoar, que vai inclusive impedir uma bênção de Deus na minha vida. Isso é questão de inteligência, não só por causa da salvação, que é o mais importante, mas eu não vou. Tem gente que faz, tem cristãos que estão amarrados todos os aspectos, porque eles dizem, são cristãos, mas eles sustentam amizade com gente do diabo, com gente maligna, com gente com uma moral lá embaixo, com gente baixa moralmente. Em cristãos que eles sustentam a amizade com gente mentirosa, com gente trambiqueira, eles sustentam que eles querem agradar, eles vivem naquela miséria de achar que tem que estar rodeado de gente, tem que ter mais alguém para dizer, não, eu tenho tantos amigos. Grandes besteiras. Amigo de verdade, acha poucos. Amigos de verdade a gente acha poucos. E se tratando de cristãos, então eles não dizem assim, não, isso aqui não. Às vezes no trabalho deles, eles aceitam coisas desonestas, trapaças, coisas que vêm com mentira, que vêm com engano. Eles dizem, não tem problema não, Deus perdoa depois. Eles estão trazendo, mantendo, sustentando na vida deles coisas que não abençoam. Então eles não fazem o que deviam fazer. Então nós temos que crer que Deus pode fazer mais, resguardar a vida. Eu vou cavar poços, se o outro não quer, problema dele. Está orando? Não estou orando tanto mais não, problema dele. Está buscando a Deus com toda a determinação? Mais ou menos, problema dele. Está perseverando? Mais ou menos. Está lutando para crescer espiritualmente? Está lutando para agradar a Deus? Está lutando para crescer espiritualmente? Mais ou menos. Isso é individual. Nem o marido pode fazer isso pela esposa, nem a esposa pode fazer pelo marido. Isso é individual. Cada um tem que cavar os seus próprios poços, está certo? Está entendendo, sim ou não? Cava o seu poço. Se o marido e a esposa são cristãos e estiverem na mesma fé, cavando os poços, maravilha, melhor ainda. Mas não, eu sou aquela esposa que estou cavando meus poços, estou lutando, obedecendo, buscando, perseverando, procurando crescer, vivendo a minha fé. Estou cavando meus poços porque eu creio que Deus pode fazer mais, e eu posso chegar no lugar que Deus quer que eu chegue. Isaac chegou no lugar onde Deus queria que ele chegasse. Quando ele chegou em Berseba, aí Deus
manifestou para ele. E ali ele levantou um altar, como quem diz: eu me mantenho comprometido com esse Deus. Invocou a Deus. Tem a ver com uma vida de fé, uma vida de oração, uma vida de exercício de fé. Ele estabeleceu as suas tendas. Vou viver aqui e aqui eu vou lutar. Daqui a pouco vem os seus servos e fala de outro poço. Ele chegou onde Deus queria que ele chegasse. Então você pode chegar onde Deus quer que você chegue. Claro que em termos de vida eterna, Deus quer que você chegue entre no reino dos céus, evidentemente, é o mais importante. Tudo bem, mas enquanto eu estou aqui, existe um ponto que Deus quer que eu chegue. Eu vou correr atrás, eu vou lutar, eu vou cavar os meus poços. Se os outros não cavam mais, não é problema meu. Se os outros desistiram porque teve dificuldade, ou não aconteceu ainda, não quer cavar, problema dos outros. A gente não tem que viver em função dos outros, da fé dos outros. Isaac viveu a fé dele. Então, resguarde a sua vida. E se você crê, porque tem que crer, não adianta, tem que crer. Você crê que Deus pode fazer mais na sua vida do que já fez até hoje? Pô, eu creio. Então, vai cavar. E vai cavando seus poços, obedecendo, vivendo a fé, orando, procurando crescer espiritualmente, se consagrando, perseverando na sua fé, procurando agradar a Deus. É hoje, é amanhã, é depois. Vai cavando seus poços. Ele vai se manifestar de uma maneira maior. E você pode chegar no ponto onde Ele quer que você chegue. Você pode chegar no lugar, na condição que Ele quer que você chegue. Amém? Só quero ler o final aqui novamente para a gente orar. Deu para entender ou não? Sim ou não? Só o versículo aqui 27. Disse-lhe Isaque: por que vieste a mim, pois me odiais e me expulsastes do vosso meio? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Isso não glorifica a Deus? Sim ou não? Então Deus quer, através da nossa vida, que outras pessoas vejam que Ele está conosco. Está certo? Que Ele está conosco. Ele quer se manifestar na nossa vida. Ele quer se manifestar na nossa vida. Mas isso não vai acontecer aleatoriamente. Isso não vai acontecer porque você diz assim: um dia eu me batizei nas águas, sou batizado. Isso não vai acontecer porque você diz: eu conheço a Bíblia. Não, isso não vai acontecer por causa dos seus conhecimentos, ou simplesmente por causa do tempo de igreja, ou por causa da sua cor, do seu grau de instrução. Não, vou cavar os meus poços espiritualmente. Cava os seus poços. Por isso que tem cristãos, Deus se manifesta mais na vida deles. Eles têm maiores experiências com Deus. A fé deles é mais pura, mais viva, mais forte. A confiança é maior. Eles obtêm mais respostas. Eles são mais, eles veem mais Deus na vida deles. Eles conseguem ver Deus se manifestando de uma maneira maior na vida deles. E ainda outras pessoas, através da vida deles, outras pessoas veem Deus de uma maneira maior na vida deles, porque eles vão lá e cavam. Eles cavam, eles não ficam sentados em cima do que receberam. Então nós vamos orar. A primeira coisa que você tem que fazer é lembrar disso. Primeiro, a partir do momento que os inimigos vieram e disseram: sai daqui. Primeira coisa que a gente aprende com Isaac, com o que ele viveu: resguarde a sua vida. Não queira aquilo que você entende que não é agradável a Deus, não é justo, não é correto, não é bênção de Deus. Não quero. Rejeite. Segundo, creia no coração que Deus pode fazer muito mais do que já fez. E a partir daí, tem essa fé, então vai cavar os seus poços. Tem coisa que eu ainda não venci, tem coisa que ainda não aconteceu,
tem coisas que eu ainda não recebi, tem não sei o que ainda não aconteceu. Não importa, continue cavando seus poços com a fé de que Deus pode fazer coisas maiores e te levar ao ponto que Ele quer que você chegue, para que Ele, acima de tudo, seja muito mais glorificado através da sua vida. Então o rei dos filisteus, o comandante do exército dele e o outro lá tiveram que abrir a boca e falar: nós vimos que Deus é com você, e você é o abençoado do Senhor. Olha, não toca na gente não deixa a gente em paz, né? Isaac não era um homem de guerra, nem queria guerra, mas os inimigos tiveram que engolir o fato de que Deus era com ele, e ele era o abençoado de Deus. Então isso glorifica a Deus. Quantas pessoas podem conhecer a Deus, podem passar a crer em Deus através da sua vida, do seu testemunho, tá certo? Da sua vida, do seu testemunho. Mas aí tem que cavar. Então cava. Eu não vou ficar olhando para quem está cavando, eu vou cavar os meus poços e continuo cavando, tá certo? Eu continuo cavando, não olho para nada, não vou olhar para nada, vou continuar cavando meus poços. E a vida de obediência, de sinceridade, não é perfeito? Não, eu sou perfeito. Obediência, fidelidade, honestidade, fé, perseverança, vou cavar os meus poços, eu não perco tempo, eu não perco tempo à toa, perco tempo. E não adianta que pessoas querem se aproximar, sei o quê, só para me dizer: pô, eu tenho mais um amigo, eu tenho mais não sei quem, fulano me conhece. Não estou preocupado com isso. Quando a gente tem amizades, né, verdadeiras, pessoas de Deus, pô, isso é uma maravilha. Mas não é de Deus, então fora, não quero. Não queira aquilo que não abençoa. Amém? Fiquem de pé, vamos buscar a presença de Deus. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos, por favor. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Por favor, feche os olhos. Faça a oração com sabedoria. Isaac rejeitou o poço da contenda e da inimizade, mas quando abrir o poço, em seguida ele deu o nome de Rebeote e afirmou: agora o Senhor nos deu um lugar espaçoso, prosperaremos na terra
houve uma fé de que algo muito maior do que Deus havia feito faria na vida dele. E dali ele se mudou para Berseba, onde Deus se manifestou para ele, e ele levantou um altar, invocou a Deus, estabeleceu tendas, e os seus servos abriram outros poços. Existe um lugar, um ponto que Deus quer que cheguemos enquanto estamos aqui neste mundo. Ele pode fazer muito mais do que fez. Podemos glorificá-lo muito mais. Através da nossa vida, podemos mostrar muito mais a grandeza dele. Podemos ser muito mais usados por ele. Havia no coração de Isaac a convicção de que Deus poderia fazer muito mais do que havia feito. E Deus fez. Ele não só prosperou materialmente, mas ele teve uma grande experiência com Deus, porque ele foi cavando os seus poços. E isto faz uma diferença. Há cristãos acomodados, se acomodaram com o que Deus fez em suas vidas, estão vivendo religiosamente. Há cristãos que creem que Deus pode fazer muito mais, que podem glorificar muito mais a Deus, que podem ser mais usados por Deus, que podem produzir muito mais frutos para Deus. E esses vão cavando os seus poços espiritualmente. Eles continuam obedecendo, crendo, orando, perseverando, honrando a Deus, buscando o crescimento espiritual, vivendo a fé. Eles vão cavando os seus poços, e Deus se manifesta para eles, e os coloca, e os faz chegar onde Ele quer que cheguem. E esta é a fé que o Espírito Santo deseja encontrar em cada um. Para isso precisamos fazer como Isaac, rejeitar e desprezar e não aceitar em nossas vidas aquilo que é contrário a Deus, aquilo que é injusto, aquilo que não abençoa, aquilo que não agrada a Deus. Ninguém vai ver Deus verdadeiramente abençoando de um modo maior sem procurar preservar, resguardar a vida daquilo que é contrário a Deus. Ninguém vai alcançar algo maior se não cavar os seus poços. Ninguém vai alcançar algo maior se não tiver esta fé. Espírito Santo, fale com eles, com aqueles que entraram aqui querendo lhe ouvir. Dê a eles consciência espiritual de tudo que foi pregado aqui, Senhor, e venha abençoar para que o teu nome seja glorificado. Que aqueles que creem no que foi pregado mantenham-se resguardando, preservando suas vidas daquilo que é contrário a ti, e que haja uma fé para ir cavando os seus poços, não importa as dificuldades, as circunstâncias, não importa se algo ainda não aconteceu, que eles tenham fé para continuar cavando espiritualmente os seus poços, buscando, orando, crendo, perseverando, obedecendo, fazendo a tua vontade. E que assim, meu Pai,
o Senhor se manifeste de um modo maior para eles, e coisas maiores aconteçam, e outras pessoas possam também testemunhar, confessar, dizer, assim como o rei dos filisteus e aqueles homens tiveram que abrir a boca e dizer para Isaac: nós temos visto que Deus é contigo, que tu és o abençoado do Senhor. E foram para lá, humilhados, buscar uma aliança de paz, com medo de Isaac se levantar contra eles. Ó Espírito Santo, abençoe, dê entendimento, e que os que viverem esta fé vejam em suas vidas o cumprimento desta palavra, desta pregação. Que o Senhor se manifeste de modo maior para eles, e que eles encontrem, Senhor, condições de glorificar ainda mais. Abençoe a Santa Ceia, perdoa os pecados, as falhas, iniquidades, limpa o coração, a mente, e aqueles que dela dignamente participarem sejam abençoados. E os que creem digam assim seja. Amém. Podem sentar no nome de Jesus. Entenderam tudo, sim ou não? Então faça o que o Espírito Santo está orientando. Eles vão servir o pão, cálice. Você vai participar, pegue o pão, cálice. Se não, não pegue, mas espere que nós vamos consagrar, tá bom? Por favor. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade, Declarar de novo, meu amor. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Mas a cruz não conseguiu vencer. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar. Novamente eu posso adorar Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Declarar de novo o meu amor. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Fiquem de pé, por favor. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Mas a cruz não conseguiu vencer. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra
novamente eu posso adorar. Novamente eu posso adorar, Espírito em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Feche os olhos, fale com Ele. Agora é o momento de expressarmos toda a gratidão a Deus, porque Ele nos amou e deu o seu Filho. Toda a gratidão ao Senhor Jesus, que deixou sua glória, seu esplendor, e veio ao mundo sofrer e morrer por nós, para nos livrar da condenação eterna e para nos conceder vida e vida eterna na presença de Deus. Está escrito: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Te adoramos, meu Deus. Te adoramos, Senhor Jesus, porque te entregaste por nós, morreste por nós, nos livraste da condenação eterna. Muitas e muitas almas, infelizmente, irão para a condenação eterna, porque não creram, ou porque não permaneceram em Ti. E nós queremos agradecê-lo mais uma vez e pedir para que o Espírito Santo a cada dia nos conduza, nos ensine, nos guie, a fim de perseverarmos até o fim, como o Senhor determinou. E assim, meu Pai, possamos entrar no reino dos céus e desfrutar de tudo aquilo que o Senhor preparou para os seus. Ah, Senhor, abençoa este pedacinho de pão, consagra-o, santifica-o, para que ele se torne, Espírito Santo, símbolo do corpo de Jesus. E com a mesma bênção que os discípulos comeram aquele pão, possamos comer e sermos abençoados espiritualmente. O nosso espírito receba a vida através do corpo de Jesus. Assim como ele abençoou aquele pão, deu graças e disse: comei dele, este é o meu corpo que é dado por vós. Eles comeram e abençoados foram. Que aconteça conosco. Diz que creem, digam: assim seja. Com os olhos fechados, coma deste pão agora. Ele é símbolo do corpo de Jesus.
é símbolo do corpo do nosso Senhor. O corpo que foi transpassado e moído pelas nossas iniquidades, mas o corpo que trouxe vida. Aleluia. Que este cálice que nós erguemos seja abençoado, que ao bebermos dele sejamos espiritualmente renovados, passamos memória de Ti, a nossa visão, o nosso objetivo maior esteja sempre voltado para a eternidade na Tua presença, e que o Senhor seja glorificado através de nós. Que assim como o Senhor abençoou o cálice, deu graças e disse: bebei dele, isto é o meu sangue, o cálice da nova aliança no meu sangue. E eles beberam, que assim também sejamos abençoados. Abençoa em nome de Jesus. Quem crê, diga assim seja. Beba e agradeça a Ele. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu. Aleluia, Cristo reviveu e entre nós vive outra vez. Novamente posso adorar em espírito e em verdade, declarar de novo o meu amor, declarar de novo o meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Mas a cruz não conseguiu vencer. Não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu. Aleluia, Cristo reviveu. Entre nós viveu outra vez. Novamente posso adorar Espírito e verdade, declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Mas a cruz não conseguiu vencer, cante para Ele. Autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu. Aleluia, Cristo reviveu. Entre nós viveu outra vez. Novamente eu posso adorar. Novamente posso adorar em espírito e em verdade, declarar de novo o meu amor, declarar de novo o meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Meu amor no coração, agradeçam, expresse para Ele sua gratidão, seu louvor, seu reconhecimento. Ele morreu, mas venceu a morte, venceu o pecado, o mundo, as trevas, e está
à direita do Deus Pai glorificado, cheio de poder, intercedendo por nós. Ele se foi, mas Ele virá. Aleluia. Ó, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te agradecemos, nós te exaltamos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Amém.